Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma videoaula sobre, é claro, os fenômenos ondulatórios, que é uma continuidade das videoaulas anteriores, da qual a gente já tratou sobre a reflexão e refração, difração e polarização. Desta vez nós vamos falar sobre a ressonância. Pois bem, o que significa a ressonância de uma onda? A gente tem aqui um pêndulo, tá, gente? Uma bolinha bem amarrada num cordão que está vibrando, tá? Então, qualquer sistema físico que é posto a oscilar livremente possui a tendência de oscilar com uma frequência específica. Então, ele vai ter o tempo para ir e voltar específico dele, e a gente chama isso de frequência preferencial de vibração ou ainda de frequência fundamental. E que pode ser único ou não, dependendo do sistema físico considerado. E que muito se parece com um balanço, né, gente? Agora, o que acontece se, por exemplo, alguém for ali e tentar empurrar isso aqui, aplicar uma força nessa bolinha? O que vai acontecer se aplicar uma força sobre ela? Depende. Bom, se eu aplicar uma força antes dela chegar a esse ponto, eu vou talvez anular. Agora, se eu esperar ela chegar no ponto máximo e depois apertar, empurrar, eu poderei impulsionar mais ainda. Então, a ressonância é algo como isso que eu lhes falei. Quando um sistema físico oscilatório receber impulsos de energia, periodicamente com uma frequência igual a uma de suas frequências preferencial de vibração, esse sistema passará a vibrar como uma amplitude progressivamente crescente, que tende ao maior valor possível. Isso chama-se ressonância. Ou seja, gente, o exemplo mais básico é o balanço. Quando a pessoa está indo no ponto mais alto, você dá um empurrão, né? E aí ele vai mais longe. Depois você espera voltar e dá um novo empurrão. Ou seja, você dá empurrões na mesma frequência da oscilação do balanço. Porque caso contrário, se você não esperasse o balanço voltar, você iria aplicar força antes da vibração dele natural. E aí, ao invés de você fazer com que ele fosse mais longe, você estaria freando o balanço. Galera, agora eu vou anexar a minha videoaula, um vídeo que eu encontrei neste site do YouTube, né, que vai falar sobre a ressonância de alguns pêndulos. Olha como é bacana esta vídeo explicação deste professor. O vídeo na íntegra está neste canal do YouTube. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Amorim, este é mais um experimento da nossa Física Animada. Hoje vamos falar sobre a dinâmica das oscilações harmônicas, especificamente sobre o fenômeno da ressonância entre pêndulos simples. Bem, o princípio físico trata-se da ressonância. O objetivo aqui é verificar o fenômeno da ressonância entre pêndulos simples. Observamos inicialmente, no aparato exposto, os pêndulos em equilíbrio. Nós temos 4 pêndulos com 2 diferentes longitudes. Vamos agora afastar um deles da posição vertical, soltando e deixando entrar em movimento. Vamos observar que algum tempo depois, outro pêndulo de mesmo comprimento estará também em movimento. Veja. Como podemos observar, realmente, depois de algum tempo, o outro pêndulo que apresenta o mesmo comprimento, ou seja, a mesma longitude, passa a entrar em movimento, decorrente do fenômeno denominado ressonância. Portanto, concluímos que os 2 pêndulos de mesma longitude entram em ressonância. A explicação está no fato de, ao soltarmos um dos pêndulos, ele adquire energia potencial, que é transferida na mesma frequência para o outro pêndulo com propriedades iguais. Ou seja, o sistema absorve integralmente a energia que ele está sendo transferida. Vamos observar agora a ressonância
no pêndulo de menor longitude. Veja. Como podemos constatar, os dois pêndulos de menor longitude entram em ressonância, ou seja, toda a energia potencial do pêndulo inicialmente abandonado é transferida integralmente para o outro pêndulo de mesma longitude. Muito embora observamos que os pêndulos que apresentam a longitude maior permanecem parados, permanecem em estática, uma vez que não apresentam a mesma longitude dos pêndulos que estão em ressonância. Aí está mais um experimento da nossa física animada, hoje sobre a dinâmica das oscilações harmônicas, especificamente o tema ressonância entre pêndulos simples. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu! Então, gente, visto essa experiência demonstrada pelo professor, que eu anexei à minha videoaula, eu trago aqui por escrito para vocês o caso do balanço, né? E que para vocês lerem com mais calma aí. Deem uma pausa no vídeo e façam a leitura. Gente, eu trago também para vocês aqui no slide número 44 um fato histórico que aconteceu, que foi a queda de uma ponte, a ponte chamada Ponte do Rio Tacoma, nos Estados Unidos no ano de 1940. E o porquê que essa ponte lá acabou caindo? Porque o vento local acabou fazendo a ponte balançar. Ela pegou um vento lateral aí e ela acabou oscilando. A vibração da ponte entrou em ressonância com a frequência do vento local. E aí a amplitude, o deslocamento da ponte acabou aumentando, estilo um balanço. E aí a ponte não aguentou. Nesse dia, os ventos não eram fortes demais, eram ventos de 65 km por hora aproximadamente. Só que a ponte ela acabou oscilando durante 10 horas, gente. E aí a amplitude ficou grande até o rompimento dela. Aqui tem algumas fotos da ponte rompida, tá, gente? Mas tudo que eu estou falando aqui aparece em vídeos que vocês podem pesquisar no YouTube. Eu estou trazendo aqui para vocês um recorte de um vídeo, né, que eu encontrei nesse canal aí do YouTube, para que vocês vejam isso que eu estou falando. Então faça a minha pausa para que vocês assistam este vídeo. Então, gente, olha a situação. Os engenheiros não fizeram os cálculos certos da vibração da ponte, ela entrou em ressonância com o vento e aí, gente, ocorreu a ruptura, né? Então, gente, é um fato ruim, mas que serve para exemplificar a ressonância. Existem vários tipos de ressonância, gente. Uma é a ressonância mecânica, no caso daqueles pêndulos que eu falei anteriormente para vocês. Existe a ressonância sonora, que é a produção dos harmônicos nos instrumentos musicais, né? Então, sempre que se toca tem aí as ressonâncias. Tem as ressonâncias óticas, que, por exemplo, o laser precisa ter uma ressonância para ter amplificação da luz e produzir o raio laser. Tem a ressonância elétrica, que é para ajustar, por exemplo, a frequência de rádio, para que a gente possa captar as ondas e ter o som, né? Rádio, TV.
Tem a ressonância magnética, que é utilizada para que a gente possa gerar imagens, né, dos nossos tecidos, do nosso corpo, para que os médicos façam a leitura e façam um diagnóstico de possíveis doenças. Aqui tem uma imagem do aparelho de ressonância magnética, tá? Então isso aqui depois vocês podem fazer uma pesquisa conforme o interesse de vocês. Eu trago aqui para vocês agora um exemplo que diz o seguinte: para que um corpo vibre em ressonância com outro corpo, é preciso que seja feito de mesmo material, que tenha uma frequência natural igual a uma das frequências natural do outro, que vibre com menor frequência, que vibre com a maior amplitude possível, que vibre com a maior frequência possível. Qual delas é a correta? Então, a gente viu anteriormente que para que tenhamos a ressonância é necessário que a frequência natural seja semelhante à frequência de um agente externo, tá? Então a resposta correta é a letra B. Galera, e finalizamos por aqui a nossa aula sobre ressonância. Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de dar o seu like aí, caso tenham gostado dessa videoaula. E eu deixo um grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!